Professor, essa é a grande questão, então. Em que momento a criança pode começar a participar da mesa de almoço, da mesa de café da manhã e de jantar da família? Que a família não precise mais fazer um alimento exclusivo para o filho. Bom, preferencialmente que até os 9 meses a criança receba aquela alimentação conforme eu falei anteriormente, a introdução gradativa de novos alimentos. A partir dos 9 meses se vai introduzindo a alimentação da família. Claro que desde que a alimentação da família seja uma alimentação equilibrada, adequada. Então eu vou começar a trocar a papinha de vegetais pelo arroz com caldinho de feijão, vou começar a apresentar as carnes de maneira diferente, os vegetais, tudo isso de forma gradativa. Eu continuo dando inicialmente aquela papinha e concluo com aquela alimentação da família. E dessa forma a criança até os 12 meses de vida, ela já vai estar acostumada com uma alimentação diferenciada, com textura, com sabores diferentes. Isso é um grande problema porque em muitas situações os pais continuam a dar alimentação como se o bebê ainda tivesse 6 meses de idade. A criança já tem dentes, a criança já tem um outro desenvolvimento físico, a criança nasce com um peso em média de 3 quilos e ao final do primeiro ano de vida esse peso triplica. Então quer dizer que a criança ela tem outras necessidades, ela começa a caminhar, ela começa a gesticular, os gastos energéticos dessa criança vão ser maiores e as necessidades calóricas também vão ser maiores. Então essa introdução ela deve ocorrer também de outros alimentos a partir dos 9 meses de idade. Também é um momento que é preciso ter um cuidado para aquela criança que pode ganhar muito peso e aquela que acabe perdendo peso. Né? Pode acontecer das duas situações, porque no momento em que a família não tem uma orientação nutricional adequada, ela vai começar a oferecer aqueles alimentos que são de rotina e que inclusive são alimentos como ricos em calorias vazias, como maionese, ketchup e, enfim, outros alimentos que para a criança não é adequado ela receber. E se a criança começa a rejeitar esses alimentos que são oferecidos, né, que a família consome, qual é o procedimento que o pai e que a mãe deve ter? Uma criança rejeita, não quer comer o feijão, ou começa a beliscar mesmo, não tem uma alimentação constante, né? Acaba comendo pouco e beliscando e rejeitando alguns alimentos. Isso é importante a gente identificar como está acontecendo e de que forma. Muitas vezes a criança na hora do almoço é o momento que ela está em contato com a família toda. Que a família saiu para trabalhar, voltou, então é o momento que ela está chamando atenção. Então isso pode ser uma forma de chamar atenção, ou a criança recebeu algum alimento muito tempo próximo do almoço e que afastou então da fome que ela não vai aceitar. São questões muito pontuais que cada caso deve ser identificado e realmente constatado se há alguma preocupação. Nessa questão da alimentação é importante manter uma regularidade nos horários? Assim, quando a criança nasce a gente tem uma orientação, que ela não tem regularidade, ela pode receber livremente. Só que com o passar dos meses ela começa a ter que ter uma alimentação também, desde que ela tenha dentro daquela rotina dela uma alimentação equilibrada e saudável. Se você der para uma criança, na hora que você está preparando o almoço, der para a criança uma bolacha, ela vai comer aquela bolacha, daqui 1 hora vai ser o almoço, ela não vai ter o apetite para comer. Então a gente tem que saber identificar, né, essas questões e ter horários sim adequados para a criança. Para a gente finalizar então, professora, uma dica final para aquelas mães que trabalham, que é a grande maioria que está assistindo o programa, né? E possivelmente não consegue seguir todas estas regras, né? Acaba tendo que fazer essa introdução de alimentos muito antes, até pela demanda de mercado de trabalho. Qual é a dica? Nós falamos anteriormente a questão de crianças que vão receber novos alimentos a partir dos 6 meses de idade. Mas como tu falaste, Rodrigo, tem essa questão de mães que retornam antes dos 6 meses de vida da criança para o trabalho. Normalmente a mãe que quer continuar a dar de mamar, ela tem condição para isso, ela pode retirar leite, ofertar para a criança, né, em outros horários que não seja aquele que ela está. Porém, se não acontecer dessa forma, ou a criança não puder receber o leite materno, como aquelas situações que a gente já falou anteriormente, essa introdução de alimentos que no caso aconteceria após 6 meses, ela vai acontecer antes. Então,
Então, todos aqueles alimentos que a gente já citou, com exceção das carnes e da gema do ovo, as frutas, os sucos, as papinhas, elas vão começar a ser introduzidas. Os procedimentos vão ser antecipados. Só que a gente tem que lembrar uma questão importante. Pela fisiologia da criança, antes dos 3 meses de idade, nós não devemos dar nada de alimento sólido para a criança. O que é sólido? É aquela sopinha amassada, a frutinha amassada, porque a criança não tem esse reflexo ainda de conduzir o alimento sólido. Então, é muito importante essa questão, porque a criança pode aspirar um alimento, isso causar uma pneumonia, né? Então, são questões pequenas que a gente considera muitas vezes, mas que são extremamente importantes. E fica aquela dica, né? Sempre procurar a orientação de um pediatra e de um nutricionista. Exatamente. Professor, obrigado então pela presença aqui no Saúde na Cozinha. Obrigada a você, obrigada aos telespectadores. Bom, então hoje a gente falou sobre introdução de alimentos na infância. Daqui 15 dias a gente está de volta com mais um Saúde na Cozinha aqui na TV Fevale. Você pode mandar suas perguntas, sugestões para o nosso e-mail, que é o tvfevale@fevale.br, ou entrar em contato através do telefone 3586-8837. Tchau e até o próximo programa.